Salmo de número 46, mas eu não vou ler ele agora não. Nós vamos abri-lo daqui a pouco. Foi o mesmo salmo que eu abri o culto. Nós já lemos esse salmo. Só que agora, antes de falar um pouquinho do texto propriamente dito, eu queria compartilhar alguma coisa de vocês. Falar um pouquinho do homem que escreveu mais salmos, que foi inspirado por Deus a escrever mais, que foi o Davi, o rei Davi. Eu não quero contar a história de Davi, porque eu acho que a gente já sabe, né? Acho que a maioria aqui já conhece bem, talvez um visitante, alguém que não seja crente. Obrigado, Alexandre. Não deva conhecer. Então, não vou entrar em detalhes, mas o meu objetivo de falar um pouquinho da história dele aqui é para que você entenda quando nós chegarmos ao Salmo, para que o Salmo possa fazer um pouco mais de sentido para a gente. Davi, quando ele tinha aproximadamente 15 a 17 anos, não sabemos exatamente, nesse período aí, um adolescente ainda, né, um menino, ele foi ungido rei de Israel. Ungido rei mesmo. O profeta Samuel chegou até ele, foi lá e ungiu. E nesse período que eu chamo de primeira fase, eu divido a vida de Davi em 3 fases. Essa é a primeira fase, que é a fase da infância dele. Ele, ao ser ungido rei, era muito improvável, porque primeiro que a família dele era uma família muito simples de Israel. Não era uma família nobre, não era uma família que tinha, que podia vir a ser da realeza. Então era muito improvável a família dele ser escolhida. Mais improvável ainda era ele ser escolhido dentro da família. Tanto é que quando o próprio Samuel, profeta de Deus, homem de visão, homem que ouvia Deus falando de forma audível, ele ouvia Deus chamando, era um homem altamente próximo ao Senhor, até ele foi enganado pela aparência. Até ele, quando chegou lá, que ele olhou os irmãos de Davi, até porque a relação de Samuel era a relação com o rei anterior, primeiro rei de Israel. Então a referência que Israel tinha para um rei era o próprio Saul. Era um homem que a Bíblia diz que era alto, forte, bonito. Então quando Samuel chega, ele quer ver um homem alto, forte, porque aí é mais ou menos o perfil de um rei, na visão humana deles. Então ele olha lá os irmãos de Davi e fala: ó, esse cara aí, esse cara aqui certamente aí, Deus, não é esse. Ele deve ter outro. Você já conhece a história, não quero me prender muito a isso, mas ele fala todos os irmãos de Davi, e nenhum deles era. Era tão improvável Davi ser escolhido rei que o próprio pai, a própria família esqueceu que tinha um último filho, um mais novinho, pequenininho, russinho, baixinho, né? Eles esperavam um rei alto, um rei baixinho. Isso daí, aí eles, poxa, impossível, não é nenhum desses, então você está na família errada. Aí Samuel, não pode, a família está certa, tem que ter mais alguém. Aí o próprio pai, irmão, para pensar nisso, quando nem o pai acha que esse menino não tem futuro não, fica difícil, né? O próprio pai tinha esquecido, falou: tem umzinho, mas para ser rei, não conta. E ele foi ungido rei. Eu falei que não ia falar detalhe da história, mas eu não me contenho, né? E foi lá ungido, ele pega o óleo, derrama sobre a cabeça de Davi. Lá o óleo escorre e fala: você é rei de Israel, todo o reino. E nada aconteceu. Acabou a unção, Samuel guarda as coisas todas, volta para casa, Davi volta a ser pastor de ovelhas, e nada aconteceu. A única coisa que nós tínhamos ali era uma promessa. A única coisa que Davi tinha na sua infância era uma palavra, era uma promessa do que ele seria, porque só o fato do óleo ter sido derramado, nada aconteceu na vida dele. Mas ainda como criança, ainda na sua infância, ele teve experiências com Deus. Experiências grandes, no íntimo, lá, ninguém sabia, ninguém via. Ele matou um urso, ele matou um leão, ele era um camarada que sabia quem era o Deus dele. Ele não ia na força dele, ele fala isso para o próprio rei Saul: olha, não fique achando que, no episódio que ele vai lutar lá com Golias, ele fala: não fica achando que eu sou, porque eu sou pequenininho, porque a minha aparência não é de forte, não fica achando que eu não fica achando que eu sou fraquinho não, eu sou sinistro. Eu fico lembrando aqui, eu ia falar uns exemplos que melhor não falar não. Fizeram isso comigo, irmão, não quiseram, me desmereceram, já falei isso várias vezes, porque o camarada era fortão, o camarada era grande, alto, fazia arte marcial, olharam para mim: você vai ganhar esse cara aí? No jiu-jitsu, em 42 segundos eu ganhei, irmão. Ganhei bonito. Camarada quase que o braço forte, acha que eu sou muito fortão, que eu malho, que eu sou professor de educação física, 42 segundos, irmãos. Aqui, ó, tal, mas deixa isso para lá. Aí desmereceram Davi.
Desmereceram Davi porque achou que ele não ia ter força. Mas ele, olha, o teu servo, quando esteve diante de um leão, quando esteve diante de um urso, ele foi lá e venceu e tal e tal. Então essa era a experiência que ele teve. Ele aprendeu com o próprio rei Saul como ser rei. Essa idade da infância a gente acha, já para que você possa focar no que eu quero dizer. Davi teve, eu vou falar de 3 fases dele antes de ler o Salmo. Essa primeira fase é a fase da infância, que parece ser uma fase despercebida, que não teve muita importância, porque ele não foi rei nessa fase, ele não foi rei enquanto era criança, mas foi nessa fase que Deus foi preparando ele para ser rei. Ele tinha uma palavra, ele tinha no coração dele algo que Deus tinha falado através do profeta: você vai ser rei de Israel, te unjo. A partir dali, as coisas começaram a acontecer para que ele viesse a ser rei. Então a gente tem que estar ligado que muitas das vezes a única coisa que nós temos de Deus é uma palavra. Muitas das vezes a única coisa que nós temos é um texto que nós abrimos e o Espírito Santo falou: isso é para você. A única coisa que nós temos é numa pregação, Deus falou: eu vou te curar. A única coisa que nós temos é a nossa fé. Só que a gente não se dá conta que Deus está nos preparando para a concretização daquilo. E Davi foi sendo preparado. As experiências que ele teve com o urso, com o leão, de matar um urso e um leão, era Deus preparando. Depois Deus pega Davi e coloca ele para ser escudeiro do rei. Bota Davi do lado do próprio rei Saul. Aí Davi começa a aprender o que é ser um escudeiro, o que o rei faz, como que o rei dá ordem. Porque o escudeiro fica colado ali no rei. É como um amigo nosso da Marinha que estava aqui, ele falou ontem. Ele é o canga. É o canga do rei. Isso é uma linguagem de Marinha, para quem conhece. O canga é o cara que está do lado ali, que está junto dele. Então, Davi era o canga de Saul. Davi era o cara que estava próximo ali, o cordinha, o cara que estava do lado dele ali. Então, tudo que Saul fazia, Davi observava. É assim que ele fala, é assim que ele faz, é assim que se senta à mesa, é assim que se porta, é assim que administra. Ele foi crescendo com Saul, ele foi aprendendo como que era ser rei com o próprio rei, que era o único referencial que eles tinham. Então foi progressivo. Primeiro Davi era lá um pastor de ovelhas, que matou um urso e um leão. Depois ele se torna um escudeiro do rei. Depois ele vem a se tornar ali um músico, que depois, ainda na infância dele, ele foi usado como um músico. Era um excelente músico, era um homem que tinha a presença de Deus. Naquela época, o Espírito Santo, ele não habitava ainda no nosso meio. Essa foi uma promessa para a nova aliança. Nós temos o Espírito Santo habitando conosco constantemente. Naquela época, não. Então, Davi não tinha o Espírito Santo. Então, enquanto ele tocava a harpa, enquanto ele louvava a Deus, o Espírito Santo vinha para receber a adoração. E quando o Espírito Santo vinha, acalmava Saul. Então, o Espírito lá que atormentava Saul tinha que sair. Porque vai ficar como? Se o Espírito Santo veio, o espírito maligno tem que sair. Então saía, ele foi músico, uma progressão, né? E depois ele veio a se tornar general do exército de Saul, para que então ele viesse a se tornar rei. Então foi toda uma progressão. Então a infância dele foi uma fase dessa progressão. E depois veio a segunda fase, que é onde eu vou focar um pouco mais, é nessa segunda fase da vida de Davi. Que é nessa fase que ele começa a escrever muitos salmos. Nessa fase, que é a fase que eu chamo da perseguição, é quando Davi começa a ter grandes problemas externos e muitos problemas internos. Os problemas na vida de Davi aconteciam dentro dele. Ele tinha problemas com ele mesmo, com a promessa que ele tinha, se o que ele fazia estava certo, se aquela perseguição era devida. Então muitas coisas começam a acontecer ali. Primeiro, que o próprio rei, que gostava dele, que ensinava ele, que chamou ele para ser escudeiro, porque o escudeiro era um jovem de confiança do rei, era um jovem que o rei estava preparando, era um jovem que o rei que guardava a espada do rei, o rei ficava desprotegido perto daquele jovem. Então era alguém de confiança, mas aquele jovem que era da confiança do rei, agora passa a ser um inimigo. Saul começa a olhar para Davi com inveja. Saul começa a olhar para Davi e falar para ele, para falar com ele mesmo, ele está querendo tomar o meu lugar, ele está querendo ser rei no meu lugar, o povo gosta mais dele do que de mim, porque em algumas ocasiões o povo ovacionava Davi, enquanto que Saul não. Então Saul começa a ter inveja de Davi, começa a perseguir, e por pelo menos 3 vezes ele tenta matar Davi, matar mesmo, ao ponto de a Bíblia falar que ele fica possesso, pega uma lança e joga, com a intenção de acertar o coração de Davi. Davi se desvia, consegue fugir. Imagina, irmão, cena de filme, uma lança, o cara pega jogando e o cara... né? É o tipo Matrix assim, mas não tão lento. Então o negócio era bem
bem forte. Então Davi começa a ter problemas. Devido a essa perseguição, Davi ele foge. Ele foge da presença de Saul, porque ele é avisado pelo amigo dele, Jonatas, se ele continua ali, ele ia ser morto. Então ele foge. Ele sai da presença de Saul e vai para um lugar. É um dos primeiros lugares que Davi vai se afugentar. É uma caverna muito conhecida, chamada de Caverna de Adulão. Lá ele se encontra com 400 homens. E a Bíblia fala uma declaração muito boa desses homens. Falava assim, que todos os povos da vizinhança, que eram endividados, de má fama, endividados, são pelo menos 4 características, o negócio é lembrar delas agora, mas de endividado eu lembro, de má fama, que ninguém queria estar ao lado, só homem problemático, homem rancoroso, homem que não queria ninguém, só o povo ruim ia para, ia para lá, para a caverna lá, para acompanhar Davi. Aí Davi, tenta se imaginar, irmão, você foi ungido, a palavra que você tem, que você vai ser rei de Israel. Aí as coisas começam a acontecer, Deus começa a te preparar, te bota dentro do castelo lá. Aí, de repente, as coisas se viram, se voltam, você começa a ser perseguido. E os primeiros súditos que você tem na sua realeza são pessoas endividadas, que ninguém confia, de má fama. Aquelas pessoas começam a ser tratadas pelo próprio Davi ali. Aí provavelmente nessa época, eu vou ler, você não precisa abrir, ou pode abrir se quiser, abre comigo o Salmo 142, que é um salmo de Davi. Foi nesse período que ele está sendo perseguido. Eu vou ler alguns salmos até chegar no texto básico, que é o Salmo 46. Ele é perseguido, foge para essa caverna e lá ele escreve esse salmo. Essa foi a segunda fase complicada dele. Ele escreve: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento. Aí Davi começa a se lamentar. Lamentação nunca é uma coisa muito boa. Ele se lamenta assim, a ele apresento a minha angústia. O rei de Israel, o rei que escreve salmos de alegria, de cantai ao Senhor, pulai, salmodiai, o rei que, ao trazer a arca da aliança, veio pulando, saltando, veio gritando, um rei que era um exemplo de felicidade e alegria, agora diz isso: a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se angustiava, de novo ele fala dos conflitos internos que ele está sofrendo. És tu quem conhece o meu caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Ele só está falando disso. Tem uma armadilha me perseguindo, tem gente me caçando, eu estou com problema. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. O mesmo cara que fala que Deus é o nosso abrigo, o mesmo cara que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Agora está dizendo aqui, não tenho abrigo, ninguém se preocupa comigo, eu não estou seguro. Olha o que é a angústia, olha o que é a depressão, olha o que um conflito interno consegue fazer com um servo de Deus, que tem promessas. Eu vou terminar de ler o Salmo, eu quero que você perceba isso. Olha como que esse problema interno é tão nocivo para nós, nos caminhos do Senhor. Um camarada que falou coisas maravilhosas: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora está dizendo, eu não tenho ninguém comigo, eu estou sozinho. O camarada que fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei nada. Está dizendo, a morte está me perseguindo. Aí ele continua: ninguém se importa com a minha alma. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho, que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Então ele está falando com Deus. Ele começa a dizer o quanto ele está angustiado, o quanto está aflito, o quanto ele está com uma crise interna. O tema dessa mensagem, eu não sei se colocaram ali, é aquietai-vos. Nós vamos falar um pouquinho do que é aquietar daqui a pouco, quando eu entrar no texto base, mas já vai percebendo que o conflito interno afeta toda a nossa vida externa. Tudo que acontece à nossa volta é influenciado pela maneira como que eu estou por dentro. Se eu estiver bem por dentro,
Se o Senhor estiver aqui, se a paz do Senhor estiver aqui, se a alegria do Senhor estiver aqui, eu vou resolvendo os conflitos externos com facilidade. Agora, se aqui dentro está ruim, tudo à minha volta é ruim. Meu casamento fica ruim, minha profissão fica ruim, meu trabalho fica ruim, tudo fica ruim, porque eu não estou resolvido aqui. E nessa noite, o que Deus quer falar para mim, para você, é justamente isso, que Ele quer, e Ele vai, ao decorrer dessa mensagem, resolver os conflitos que nós temos aqui dentro. E o salmista, ele continua falando, teve um momento de perseguição do próprio rei Saul, ele teve um momento de perseguição do próprio filho Absalão, quis tomar o reino dele, teve uma confusão, e ele escreve o Salmo 42, eu também queria que você fosse lá comigo, Salmo de número 42, apenas os versículos de 1 a 5, olha o que ele escreve. Esse salmo, se você for ver o texto, ele vai dizer aí que aos filhos de Coré. Dizem os estudiosos que muito provavelmente foi Davi que escreveu e enviou para os filhos de Coré, que eram responsáveis por transformar aquela letra em música, colocar harmonia, melodia e cantar aquilo. Então era muito comum eles fazerem isso, escrevia o texto e mandava lá para os músicos para prepararem aquilo, para transformarem aquilo numa música. Provavelmente foi isso que aconteceu com o Salmo 42. Aí ele diz assim, como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Deixa eu parar aqui só para fazer um comentário para você. Ele fala assim como o cervo anseia pelas correntes de água, ele está falando de uma água que não está parada, é uma água que está se movimentando. Dizem, quem estuda biologia aí, que não era nem a sede que levava os cervos às correntes de água. Não era nem porque eles estavam com sede e queriam beber da água, não. Também era por isso, mas o motivo principal que fazia com que um cervo corresse para uma água corrente é porque ele tem um cheiro muito forte. Então, aquele cheiro muito forte fazia com que os predadores conseguissem senti-lo a distâncias muito longe. Então, quando ele percebia que estava sendo caçado, quando ele percebia que o inimigo estava vindo, ele corria para a corrente de águas e meio que mergulhava ali, se banhava ali para poder tentar de alguma forma esconder ali o seu cheiro, tentar fugir de alguma forma do inimigo. Então, na verdade, ali é mais uma proteção que ele está pedindo a Deus do que uma sede em si. Então, quando ele fala, como o cervo, da mesma forma que um cervo procura por proteção, procura por correntes de água, ele fala, a minha alma procura por ti, porque ele está sendo perseguido. A gente vai falar disso depois, mas ele começa a procurar Deus, em Deus, um abrigo. Aí ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Ele faz uma pergunta. Quando que eu vou ver a libertação do Senhor? Quando que Deus vai vir ao meu socorro? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente. Eu acho legal esse se me diz. Alguém está falando constantemente para Davi. Onde está o seu Deus? Na verdade, aquilo ali é tanto o inimigo falando, mas eu acredito, por minha conta agora, que as circunstâncias estão dizendo isso para Davi constantemente. Aonde está teu Deus, cara? Que tu está passando necessidade aí, cadê teu Deus? Cadê teu Deus que tu fala e tu continua doente? Cadê teu Deus se teu casamento está destruído? Cadê teu Deus se teu filho já saiu de casa e está aí na rua, aí abandonado, aí fazendo sabe-se lá o quê? Cadê o teu Deus? Então, o que está dizendo isso para Davi não são pessoas. O que está dizendo isso para Davi são circunstâncias. Por isso que ele está falando aqui, eu clamo a ti de dia e noite, o meu alimento, o que me sustenta, o que me mantém em pé são as minhas lágrimas. Ele chorando, provavelmente em oração a Deus. Porquanto me dizem as circunstâncias, aonde está teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma. Olha a situação. E lembro-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus. Aqui ele está falando de um afastamento. Ele está falando aqui que ele estava longe de Jerusalém, da onde era feito ali a procissão e a adoração a Deus. Aí ele vai falar, guiando em procissão a Deus com brados de júbilo e louvor. Ele está lembrando um momento de alegria. Eu já fui alegre. Eu já fui uma pessoa que comemorava. Eu já fui uma pessoa que pulava, que dançava, uma pessoa que tinha um sorriso no rosto. Mas agora dentro de mim está abatido. Eu não acho mais esse sorriso. Aí ele continua dizendo, júbilo de louvor, uma que festejava. Aí ele vai falar o versículo que a gente conhece muito bem. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na tua presença. Então ali ele mesmo
inspirado pelo Espírito Santo, ele recebe uma palavra de Deus. Ó, por que você está abatido? Por que você está assim? Está perguntando, as circunstâncias estão te dizendo, aonde está teu Deus? E por que você está acreditando nas circunstâncias? Por que você está acreditando no abatimento da tua alma? Por que você não se ergue? Confia em Deus, confia no Senhor, Ele é a tua proteção, é Ele que vai contigo. E essa é a segunda fase da vida de Davi. É uma fase no qual ele tem uma promessa, mas essa promessa está cada vez mais longe de acontecer. Ele que sempre foi uma pessoa alegre, um músico, um cara usado por Deus que tinha experiências, agora está abatido, está dentro de uma caverna cheia de homens. Não sei se tu já ficou do lado de alguém pessimista, alguém endividada, alguém problemático do teu lado, um trabalho às vezes. Uma pessoa só, problemático. Tem que sair, às vezes tem que sair de perto. Tu tem que, não, hoje eu não aguento não, cara. Se eu ficar do lado dessa pessoa hoje aí, eu vou ficar deprimido aqui. Agora imagina você com 400 pessoas. Quando um não está tranquilo, o outro não está. 400 pessoas endividadas, problemáticas, depressivas, caluniadoras. Falei contigo ali. Assim era Davi na caverna de Adulão. Aí então ele vai para a sua terceira fase, que é a fase que eu chamo de cumprimento da promessa, que é onde nós precisamos chegar. Nessa fase, da primeira unção de Davi, Samuel, lá dentro da casa dele, até esse momento, que é a que eu chamo da segunda unção, eu chamo não, a Bíblia fala, depois você pode abrir lá em 2 Samuel 2:11, mas eu não vou abrir não. Então, da primeira unção até a segunda, passaram-se 15 anos. Então, se Davi tinha 17 na primeira unção, agora ele já está com 15, 32. Então, Davi já está com 32 anos, já com esse monte de problema, com a alma dele abatida, deprimida, quando então vem a segunda unção, Saul morre, e o povo vai lá e conclama, e lá chama ele para ser rei. Só que quando a promessa se cumpre, ela não se cumpre completa, ela se cumpre parcialmente. Da segunda vez que o povo chama ele não para ser rei de Israel como um todo, mas para ser rei apenas de uma das tribos, apenas ali de Judá. Então é como se estivesse pegando o reino dividido em duas partes, só vai governar a metade. E os conflitos continuam, porque ele tinha inimigos externos atacando, os filisteus, por exemplo, ele tinha inimigos internos, própria guerra civil, o povo não queria que ele assumisse rei, alguns povos, e problema na sua própria família. A própria esposa dele já não estava muito afim, já não queria muito, já não concordava muito com a forma que ele fazia as coisas. Então ele estava sendo o próprio filho, enfim, ele tinha muitos problemas internos. E Deus tinha falado que ele seria rei, e nada acontece. E depois desse momento ele recebe uma terceira unção, 7 anos e meio depois. Somando tudo, irmão, dá mais de 17 anos aí, desde a primeira até a última ali. Muito tempo depois é que, de fato, Deus vai cumprir a promessa dele. De fato, vem lá uma unção completa sobre a cabeça de Davi e ele se torna rei de todo Israel. Tá, falado tudo isso que eu falei até agora, toda essa história, abre sua Bíblia comigo no Salmo 46. Tudo isso que eu falei é para que você entenda as fases que acontecem. Teve um período de infância. Imagina se Davi fosse rei com 17, 18 anos, irmãos. Será que ele teria sido o rei que ele foi? Será que ele teria sido o rei lembrado até hoje? Curiosidade para você, sabe qual é a pessoa mais falada na Bíblia? Jesus, não é Davi. Davi, ele é mais falado na Bíblia do que Jesus, em quantidade, né? Falando em importância e significado, é claro, incomparavelmente, a gente vai comparar Jesus com ninguém. Mas em quantidades, versículos que falam o nome Davi, tem muito mais do que fala, por exemplo, Jesus, ou Moisés, ou Elias. O profeta mais falado é Elias, mas o personagem é Davi. Então esse camarada foi um cara muito conhecido. Será que ele teria sido isso tudo se ele tivesse sido rei com 17, 18, 19 anos? Foi todo um momento de preparação. Aquele período de 15 anos que ele ficou, foi Deus preparando ele para que quando ele fosse rei, ele estivesse de fato ali em condições de assumir aquele cargo. Até as dificuldades. Até antes de você reinar sobre Israel, reina sobre esses 400 camaradas aqui. Se você tiver condições de transformar esses camaradas em bons homens, você vai ser um bom rei. E de fato, quando Davi vem como rei, aqueles 400 se tornam
O pessoal que defende ele ali, os generais dele, a galera de confiança dele foram aqueles 400. Então ele preparou, ele liderou muito bem aqueles. E o tempo foi passando porque Deus estava preparando ele, não porque Deus estava se esquecendo. Deixa a Bíblia aberta aí. Tem algumas coisas que eu estava pensando e falei, o que será que levou Davi a ficar assim? Camarada daquele, o que nos leva? Eu fiquei pensando, Douglas, o que te leva a ficar deprimido assim? O que te leva a ficar angustiado? O que leva uma pessoa a falar palavras como, ninguém gosta de mim, todo mundo me abandonou? Está na Bíblia isso, acabamos de ler. Todo mundo me abandonou, eu estou sozinho, eu estou à beira da morte e não posso contar com ninguém. O que leva a isso? Eu acredito que quando não se cumpre nas nossas vidas o que Deus prometeu, né? Eu acho que é uma das coisas, para nós crentes é muito pesado. Tenta lembrar, caramba, Deus falou isso para mim, mas isso não acontece. Deus me prometeu, eu era novo quando Deus falou isso no meu coração e até hoje nada aconteceu. Aí aquilo às vezes nos angustia. Quando a gente está passando por perseguição, eu acho que é um dos motivos maiores, foi o que levou Davi a ficar angustiado, é o que nos leva também, quando a gente está sendo perseguido, às vezes perseguido no trabalho. Eu digo perseguido quando você está certo e alguém fica no teu pé, não é quando você está errado, não. Eu estou perseguido no trabalho porque eu chego sempre só 1h30 de atraso, aí está sendo perseguido. Oh, Deus, tem que te mandar embora, não é só perseguido, não. Né? Eu chego todo dia, eu chego só 10 minutos, gente, só 10 minutos um dia, beleza, 2 dias, uma vez na semana, todo dia. É melhor conversar e mudar a hora. Poxa, muda meu horário aí, deixa eu chegar 10 minutos depois, eu saio 10 minutos depois também. Tem tudo uma questão de acordo, né? Então, perseguição é se você está certo. Né? Teu vizinho, meu vizinho não gosta de mim, só porque eu boto louvor para ele ouvir todo dia, no último volume. Tu gosta que ele bota para você lá o funk proibidão no último volume? Então, quem disse que ele vai gostar de ouvir o louvor lá no último volume? Não é a voz tão bonita da Kátia, do Cleomar, do Rafael, mas é bonita para você gosta de ouvir, o vizinho não gosta. A gente não pode querer, vou botar a pregação lá para pastor, ei, que você... Às vezes a gente está sendo perseguido por culpa nossa. A gente é que tem que sossegar. Enfim. Porque as coisas que nós gostaríamos que acontecessem, não acontecem. Ah, Deus, como eu queria que meu casamento fosse melhor, como eu queria trabalhar num lugar melhor, como eu queria estudar, como eu queria... Às vezes as coisas que a gente quer não acontecem, e isso às vezes nos angustia. O tempo vai passando e as coisas não mudam, é outra coisa que angustia. Tu olha assim, caramba, mas há 5 anos atrás... Poxa, continuo ganhando a mesma coisa, continuo fazendo a mesma coisa, nada mudou, não consigo fazer uma viagem, não consigo, nada muda, aquilo deixa a gente abatido, a gente triste, a doença não vai embora, as finanças só pioram, a gente não consegue dormir à noite, a gente vive com medo. Então são algumas coisas que nos deixam angustiados. E nesse salmo a gente vai ver, abre comigo aí agora no Salmo 46, esse salmo não foi Davi que escreveu, não. Na verdade, não sabemos. Até pode ser Davi, pode ter sido. Pode ter sido ele, não sei. Mas esse salmo aqui é um salmo que acredita-se talvez tenha sido o rei Ezequias que escreveu, enquanto ele estava lá cercado por Senaqueribe. Acredita-se. Mas esse salmo, ele é um lamento. Ele não é classificado como um lamento em lugar nenhum. Eu que estou classificando ele como um lamento. Porque ao mesmo tempo que ele está falando coisas, algumas declarações até de fé. Eu acho que é por isso que eles não classificam esse salmo como sendo um lamento, porque tem declarações de fé aqui, mas quando eu leio isso, eu tenho uma impressão, quando eu leio, sempre que eu vejo, já li isso aqui várias vezes, eu tenho uma impressão de que quem escreveu o salmista, ele não está falando aquelas coisas porque ele está fervendo de fé, não. Ele está falando aquilo para que a fé não vem por ouvir a palavra de Deus. A impressão que eu tenho é que ele fala para que ele mesmo ouça aquelas coisas e aquelas palavras que ele está falando produza realmente fé no coração dele. Ou seja, ele está falando, na verdade, algo que ele queria e não exatamente o que ele é. Você pode afirmar isso, Douglas? Eu não posso afirmar isso, não. Mas eu vou ler contigo agora. Eu tenho essa impressão de que ao ler, ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas eu não consigo ver o salmista falando isso com muita empolgação. Eu vejo ele falando isso mais para,
cara, acredita que Ele vai te guardar, Ele vai te fortalecer, até porque a aflição que ele estava passando lá, se realmente foi Ezequias que escreveu isso daqui, lá no cerco de Senaqueribe, Ezequias não estava pulando, Ezequias estava num momento de aflição, num momento de angústia, num momento de perseguição, num momento difícil, e ele estava precisando daquelas palavras que o Espírito Santo estava ali sondando ele. E nós vamos perceber que aqui nós temos dois narradores, embora tenha sido tudo o mesmo salmista que escreveu, mas são dois narradores falando. A gente vai perceber uma diferença muito grande na primeira parte do salmo para a segunda. Parece que outra pessoa começou a escrever. Então ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso é uma declaração que ele fala. Socorro bem presente na angústia. Para ele falar que Deus é um socorro na angústia, é porque ele estava angustiado. Aí ele fala: portanto, por causa disso, por Deus ser um socorro bem presente na angústia, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então ele está dizendo: não precisa ter medo. Ele está falando para ele mesmo, irmão. Caramba, salmista, não tenha medo, Deus está contigo, Ele é forte. Esse problema que você está passando, ele falando para ele mesmo, não é nada, porque ainda que a terra rujam, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda assim, ou seja, algo sobrenatural, algo quase que impossível, você pegar um monte inteiro e jogar ele para o mar, mas ainda que isso aconteça, não tenhamos medo. Ele continua dizendo: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, há uma esperança. Ainda que a situação esteja muito difícil, ainda que aqui dentro você esteja querendo se matar, porque acontece isso até no meio cristão, sabia? E dizem os especialistas, não sei, que a maioria das pessoas que tentam tirar a própria vida, não fazem porque querem se matar, porque querem acabar com a vida, porque querem deixar de viver. Dizem eles que as pessoas que fazem isso, é porque querem acabar com o problema. Eles não querem acabar com a sua vida, eles querem acabar com aquele problema que eles estão passando, com aquela angústia, com aquela depressão. E às vezes a única forma que eles têm de acabar com aquele problema é deixando de viver, mas não que eles queriam deixar de viver, eles queriam é não ter o problema. Só que a solução para eles é aquilo, é um extremo. E o salmista está dizendo: a solução não é essa, a solução é Deus. Aí ele vai falando: há um rio, há uma esperança. Esse rio não vem de qualquer lugar, esse rio alegra a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos, e Deus está no meio dela, Deus está nessa morada, Deus está nesse lugar, tem uma esperança, por mais que os montes se abalem, por mais que as águas rujam, tem esperança, tem solução. Aí ele continua dizendo: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará já ao romper da manhã, ou seja, não vai demorar. Esse já é muito legal. Deus vai ajudar já ao romper da manhã, já agora, quando amanhecer, cedinho, daqui a poucas horas, Deus vai ajudar. A situação não vai perdurar, essa situação ela não é eterna, você não precisa ficar com conflitos internos a vida inteira, isso vai acabar. Os gentios se embravecem, aqui o gentio está querendo dizer quem não tem Deus, está falando o mundo, quem não tem esperança, quem não tem fé, para eles realmente não tem solução. Se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí fala: vinde e contemplai as obras do Senhor. Eu acho legal isso também, quando o salmista chama: venha ver o que Deus fez, porque o profeta Jeremias fala a mesma coisa. Ele fala: eu trago à memória, eu me lembro daquilo que me dá esperança. Então a gente recorda, a gente olha as coisas que Deus fez. Caramba, Deus curou meu irmão, Deus curou, então Ele vai me curar também. Poxa, o irmão passava necessidade, agora está bem, está próspero, Deus vai me fazer prosperar também. Deus salvou aquele menino que não tinha solução, a gente olhava para ele e falava: não tem mais jeito, vai salvar o meu filho também. Deus restaurou o casamento daquela, vai restaurar o meu também. Então a gente tem que começar a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, tem que começar a olhar para as coisas que Deus fez. O salmista, em outra ocasião, ele fala isso, ele fala que ele contempla, que ele olha as obras das mãos do Senhor e consegue ver Deus ali. Então quando a gente começa a olhar as coisas que Deus fez, até a natureza,
A natureza declara quem o Senhor é. Quando eu começo a olhar o que Deus fez, a beleza, eu vejo que tem uma solução. A gente não é esses gentios aqui. Aí ele continua dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros com fogo e interrompe o primeiro narrador. Aí por que eu tenho essa impressão de que isso é uma lamentação, de que é ele falando para ele mesmo, de que é ele: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem estar confiando. Senhor, Tu és o meu refúgio, mesmo com medo. Senhor, não temerei ninguém, mas morrendo de medo. Senhor, eu sei que o Senhor vai me livrar, mas não sabe nada, não está confiando. Mas ele está falando, ele está lutando, ele está buscando, ele está querendo, ele está angustiado, ele está sofrendo, ele está assim. Aí de repente vem um segundo narrador: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Percebe o sentimento? Você percebe? Não tem como uma pessoa está aflita, que fala, metralhando, fala, calma, chega, para, calma, respira, calma, tem solução. É mais ou menos isso que acontece. Ele está falando, ele vai me livrar, ele queima o carro com fogo, ele me livra, ele faz, ele vem: Senhor, me protege, Senhor é meu refúgio, Senhor, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. Aí ele vai e repete: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se a gente fosse olhar essa palavra aquietai-vos no original, lá no grego, que é onde ela é escrita, significa rafá. Eu não sei falar como é que significa, irmão, mas é mais ou menos assim. Ela significa ficar parado. É como se Deus, segundo o narrador, é o próprio Deus. O primeiro aqui é o profeta, não sei quem é, o salmista falando, mas no segundo é Deus interrompendo. Fica quieto, fica parado, relaxe. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria: fique quieto, fique parado, relaxe. Dá o sentido de confia, descanse, creia. Então é isso que o salmista está falando: aquietai-vos, ou seja, creia, continua crendo, continua sabendo que eu sou Deus. Ele fala: fica quieto, para de falar. Aqui não é parar de orar, porque orar demonstra confiança. O que ele está dizendo é: para de murmurar, para de ficar falando coisas ao ar. Deus não está comigo, fica quieto, confie. Confie. Olha para mim, irmão, é melhor eu do que o celular. Eu vou falar melhor. Quando a gente não sabe como é que para, né? Mas vamos lá, olha para mim que é melhor. Aquietai-vos, fique quieto, confie, saiba que eu sou Deus. Aí quando ele fala, eu adoro isso aqui, né? Não sei se é porque eu sou militar, mas eu adoro isso aqui. Ele fala: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele traz essa figura do militarismo, né? O Senhor dos exércitos, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus não está vindo agora. Ele poderia falar o Jeová, porque ali ele usa Iavé, ele poderia usar o Jeová Rafá está conosco, o Deus que cura. Poderia usar o Jeová Nissi está conosco, né? O Deus que vai à nossa frente, a nossa bandeira. O Jeová Shalom está conosco, o Deus que é da nossa paz. Poderia usar qualquer outro nome de Deus, mas ele usou o nome, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo assim, Deus está vindo. Gente, um general de exército, ele não vai para uma guerra sozinha. Ele vai com quem? Com o seu exército, lógico. Por isso ele é um general de exército. Então ele está falando, o Senhor dos exércitos. Ele vem com toda a legião de anjos lá, todo mundo para guerrear. Então Deus sai da defensiva. É como se o salmista estivesse dizendo assim, até agora a gente está na defensiva, eu estou aqui tentando falar para mim alguma coisa. A partir desse momento, Deus passa a assumir a posição de ofensiva. Ele vem, ele está dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele vem com todo o seu exército, não mais para defender, agora para atacar. Ou seja, os inimigos que estão te perseguindo, agora vai ser combatido não mais pelo profeta, não mais pelo salmista, não mais por mim ou por você, mas pelo próprio Deus. O próprio Deus assume a ofensiva e fala, agora é comigo. Agora a luta não é mais contigo. Contigo foi até aqui. Fique parado. Aquietai-vos fique parado, porque agora eu é que vou lutar. Porque agora eu é que vou assumir aqui. A batalha agora é comigo. A maré vira.
Se você perceber, teve uma mudança. O salmo muda de um sentido de lamentação para um sentido de levantar a cabeça e falar: agora eu não estou mais sozinho, agora eu tenho não só um general, mas eu tenho todo um exército ao meu lado. Agora eu não vou mais ficar me defendendo, agora eu vou atacar. E agora eu tenho aquele que é poderoso, que é mais forte do que eu, que vai fazer a diferença. Então, o que eu quero que você tenha no seu coração nessa hora? Você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está conosco, ou seja, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tem total condições de resolver o problema. Porque o que nos deixa angustiado, o que deixava o salmista angustiado, é porque ele não via a solução para o problema dele. O que deixava ele aflito era porque ele estava sendo perseguido. O que deixava ele aflito é porque ele olhava para as circunstâncias e falava: olha, eu estou abandonado, não consigo ver ninguém. Mas, na realidade, Deus estava com ele o tempo inteiro. Por isso que ele fala: fica parado, cara, veja a solução que eu vou dar. Fique quieto, pare de reclamar. Seria uma outra tradução. Ou uma outra tradução: relaxa, para de ficar nervoso. Porque o nervosismo, a ansiedade, a preocupação não é confiança. Não tem como eu confiar e ficar desesperado, confiar e ficar ansioso, confiar e ficar tenso, ficar aflito, roendo as unhas. Não tem como. Então ele fala: relaxa, sossega, fica quieto e sabeis que eu sou Deus. E o que isso tem a ver com Santa Ceia, Douglas? Está pensando, né? Pô, pastor, você começou a falar da Santa Ceia. Tem a ver que se eu tiver conflito aqui dentro, irmão, se aqui dentro tiver tudo ruim, eu não consigo estar no centro da vontade daquilo que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Santa Ceia não é lembrar o que Cristo conquistou. Santa Ceia não é lembrar da morte de Jesus, não. A morte foi uma consequência, mas é lembrar da ressurreição. E não é só a ressurreição em si, é lembrar que na ressurreição, tudo que ele trouxe consigo, tudo que nós herdamos, porque foi depois da ressurreição de Jesus que nós passamos a ser uma nova criatura, ser filhos de Deus, passamos a ser herdeiros do Senhor de todas as coisas. Foi depois dessa ressurreição, dessa conquista. Então, quando eu estou com conflito aqui, eu fico cego, eu fico igual o salmista, eu não consigo enxergar, eu começo a dizer: estou sozinho. Você não está sozinho. Quando eu estou com conflito interno, eu começo a pensar: estou no vale da sombra da morte. Eu começo a pensar: não tem solução para o meu caso. Eu começo a pensar: eu comecei errado, agora ferrou, não tem mais jeito. Eu começo a pensar: não tem mais solução. Tem solução. Santa Ceia é para que nós venhamos a lembrar disso. Chamar os músicos aqui, para a gente poder participar da ceia. E os homens também já podem ficar ali apostos, que eu já vou aproveitando. Eu falo enquanto eles vêm. Santa Ceia remete a isso. Remete a Deus está trazendo uma solução para os nossos conflitos, inclusive os conflitos externos. Que nessa noite você possa dizer para si: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Confia em Deus. Que nessa noite você possa ter: aquietai-vos, Douglas, fica tranquilo, relaxa, confia. Fique parado e saiba que o Senhor dos exércitos está contigo. É para que você comece a falar isso para você. É para que você fale para a tua alma isso: alma, se alegre, Jesus ressuscitou. Alma, se alegre, porque Ele morreu e junto com a sua morte Ele matou o pecado. Junto com a sua morte Ele enterrou o desânimo, Ele enterrou a tristeza. Junto com a sua morte ficou tudo lá o que não presta. E quando Ele ressurge com saúde, Ele ressurge com prosperidade, com alegria. Então esses frutos começam a ser uma realidade dentro de nós. Então isso que eu e você precisamos ter nessa noite. Nós precisamos ser alegres. Nós precisamos viver em paz, precisamos dormir à noite. Nós precisamos ser um espelho para todos que nos cercam. No nosso trabalho, precisamos ser vistos como pessoas: caramba, o chefe aqui botou todo mundo para fazer serão, está todo mundo fazendo aqui, reclamando com raiva de qualquer jeito. Ele está fazendo bem, feliz, alegre, por quê? É assim que nós temos que ser. É isso que Cristo conquistou na cruz: alegria, paz, saúde, prosperidade. Depressão é uma coisa que vem sobre nós como uma outra doença qualquer. Só que a depressão ela não é físico, o que torna ela mais nociva. Mas nós não precisamos viver deprimidos.
Precisamos viver ansiosos, viver preocupados, viver tenso. Não precisamos. O que nós precisamos é confiar em Deus. Isso é lançar sobre Ele. Quando Pedro fala, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele está dizendo, confia em Deus. Lançar é confiar. Lançar é orar, Senhor, não estou aguentando. Aqui dentro eu nem sei o que é. Algumas pessoas que têm mais experiência nessa área conversando comigo, eu não tenho muito esse negócio de depressão, eu não sei o que é sentir depressão. Mas uma pessoa falou que às vezes nem tem um motivo aparente, nem tem nada externo, não está acontecendo nada. É uma coisa lá dentro que ela não consegue nem explicar. Que está feliz e de repente está triste, está angustiado, por quê? Não sabe. Não quer ver ninguém, quer ficar em lugares escuros, quer ficar isolado. Mas por quê? O que aconteceu? Não sabe o que aconteceu. É lá dentro mesmo. Mas nós, como filhos de Deus, não precisamos viver assim. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou isso. E isso que nós vamos lembrar agora. Santa Ceia, momento de restauração. Restauração dos conflitos internos. Eu queria estar orando nessa hora pela ceia, mas eu queria que você, ao participar da ceia, tenha isso em mente. Tenha em mente que ao participar do pão, ao comer o pão, ao beber o cálice, é a natureza de Cristo entrando dentro de você. Eu sei que você já tem a mente de Cristo, a natureza dele, porque você já aceitou Jesus. Inclusive eu queria dar algumas orientações. Talvez você que, eu sou de outra igreja, pastor, posso tomar ceia? Não só pode como deve. A Santa Ceia ela não é da Nova Vida. A Santa Ceia é da igreja do Senhor. Se você é salvo em Cristo, você é bem-vindo a participar conosco, que vai ser uma alegria, uma honra poder ceiar contigo. Se você aceitou a Jesus, se você tem convicção na sua salvação nele, mas eu não me batizei ainda. Mas por que você não se batizou? Porque ainda não teve nenhum batismo, não deu tempo. Mas eu sou salvo em Cristo, posso participar? Claro, e deve. O que você não pode é, não vou me batizar porque eu acho que não está na hora. Se você acha que não está na hora de se batizar, então não está na hora de você ceiar ainda. Mas agora, se você sabe que você é salvo em Cristo, ceia conosco. Eu cometi um pecado, pastor, ontem, hoje, anteontem, mês passado, eu não vou ceiar. Tem gente que acha que isso é um sinal de espiritualidade. Eu não vou participar, não sou digno. Não vou ceiar porque eu errei. Isso não é espiritualidade, não. Espiritualidade é você falar, caramba, eu errei, Senhor, me perdoa, e participe. Porque se você não está participando é porque você não se arrependeu, não pediu perdão. Porque a partir do momento que você se arrepende, pede perdão, você é perdoado. E a partir do momento que você é perdoado, você é bem-vindo a participar da ceia. Então, se você cometeu algum erro, Paulo falou, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um se examine. E depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. Porque Paulo esperava que ao se examinar e detectar algo ruim, poxa, tem alguma coisa ruim em mim. Senhor, me perdoa, errei, pequei, fiz o que não deveria fazer, vi o que não deveria ver, toquei o que não deveria tocar, falei o que não deveria falar, briguei e não era para ter brigado, desobedeci, não era para ter desobedecido, errei. Senhor, me perdoa e participa. A Santa Ceia é para te trazer ao corpo, é para te unir. A Santa Ceia é para nos aproximar de Cristo. A Santa Ceia é para que tenhamos comunhão e união um com os outros, e não o contrário. E não te afastar do corpo, e não te separar de Cristo, e não te acusar. A Santa Ceia é um memorial, não é um memorial para te acusar que você está errado. É um memorial para que você constantemente se lembre que você tem um Deus que te perdoa, um advogado. É para que constantemente a gente possa se examinar e falar, errei, Senhor, me perdoa. Constantemente a gente passar por esse processo de realiançar. Não sei se essa palavra é certa não, mas eu falei aqui, se não for certo, mas o sentido é fazer novamente uma aliança. Sempre, renovar a aliança. Sempre, essa é a chamada para a Santa Ceia. Amém? Tenham esse sentimento. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço que vivifique, Pai, esses elementos nessa noite. Torne, Deus amado, o pão e o vinho, que a partir dessa oração se tornam o seu corpo e o teu sangue,
representam o teu corpo e o teu sangue, simbolizam, mas que ao meu irmão tomar, ele venha saber, Deus, que uma parte do Senhor está entrando nele, e que ele possa entender, Pai, que ele tem uma vida em Ti. Em nome de Jesus, distribua os elementos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Yeah.
cantar de pé? Vamos cantar de pé essa música. Glória a Deus. O apóstolo Paulo teve, mesmo que ele não tivesse sido um discípulo que andou com Cristo, mas ele recebeu do Senhor uma revelação, algo, o próprio Jesus apareceu para ele, ao ponto dele chegar para os coríntios e dizer: ó, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o Novo Testamento, ou esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ó, esse pão, isto é o corpo de Jesus, isto é o corpo de Cristo. É claro que nós, ao olharmos para esse pão, a gente está dizendo: isso aqui não é o corpo de Jesus, isso é um pedaço de pão. Só que isso, numa esfera natural, humana, natural, a gente olha para ele e fala: isso aqui é um pão. Mas Paulo, quando recebeu do Senhor essa revelação e disse: isto é o corpo, isto é o meu corpo, ele está falando numa esfera espiritual. Então, quando eu olho esse pão de forma natural, eu vejo um simples pão. Mas quando eu olho esse pão de forma espiritual, eu vejo o corpo de Cristo aqui. Ou seja, tudo que Jesus passou, todo o seu sofrimento, tudo aquilo, nós somos participantes. Paulo falou que da mesma forma que nós participamos com ele da sua morte, nós também participaremos com ele da sua ressurreição. Da mesma forma, nós também estaremos assentados com ele em regiões celestes. Com ele morri, com ele ressuscitei. Então, que ao comer desse pão a gente saiba disso: estou sendo participante com Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter a mesma revelação que Paulo teve ao olhar e comer esse pão. Que, como Paulo, possamos dizer: isto é o corpo do Senhor partido por nós. Que ao comer desse pão, Deus, possamos ter essa consciência de que é o Senhor, de que somos participantes do seu sofrimento, somos participantes de sua morte, mas que também somos participantes, Deus amado, da sua ressurreição, da sua vitória. E que como o Senhor venceu, nós também vencemos. E que no Senhor, Deus amado, aleluia, fomos feitos mais do que vencedores. Que o meu irmão venha entender que ao participar, Deus amado, desses elementos, ele é um vencedor em ti. Que ele contigo pode vencer a depressão, vencer a ansiedade. Que ele contigo pode vencer o desânimo. Que ele contigo, Deus amado, não precisa ficar abatido. Que ele possa ser, Deus, ousado ao dizer para si mesmo: por que que você está abatida, ó minha alma? Por que que você está preocupado? Por que que você está ansioso? Por que que você está com medo? Por que que você está se achando abandonado? Confia em Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Descanse, relaxe. Que o meu irmão, ao comer desse pão, ele venha ter a sua alma aquietada. Em nome de Jesus, comamos todos do pão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. De semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Porque todos aqueles que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele disse que por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por isso a importância de nos examinarmos. Às vezes a gente leva a Santa Ceia para algo místico, como se fosse um veneno para quem errou. Eu não vou tomar ceia não, porque se eu tomar ceia eu posso morrer. Paulo disse que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isso é um eufemismo mesmo, para dizer morte. Mas porque eles não discerniram, porque ficaram constantemente não valorizando esse ato. Que ato? Beber um vinho? Não. Que ato? Comer um pedaço de pão? Não. O ato de se achegar ao Senhor, reconhecendo algum erro e pedindo perdão. É isso que ele quer chamar a nossa atenção. O motivo de ceiarmos constantemente é para que constantemente a gente possa se autoexaminar, orar, se arrepender, ser curado, ser transformado, ser fortalecido. É isso. Ceia é isso, é Deus te fortalecendo. Ceia é Deus te curando. Ceia é Deus tirando a tua depressão. Ceia é Deus te perdoando. Ceia é Deus te animando. Ceia é Deus te fortalecendo. Tomar o vinho é ser fortalecido do Senhor. Tomar o vinho, comer o pão é ficar alegre. Ceiar é isso, irmãos. Ceiar é sentir algo dentro de nós. Antes de tomarmos o vinho, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus nessa hora? Tem alguém que nessa hora fala: eu preciso desse Deus. Segura o teu cálice aí. Faz assim com as mãos para eu ver se tiver alguém que fala: eu preciso de Jesus. Eu tenho andado por caminhos, eu tenho desagradado ao Senhor, eu tenho desobedecido a esse Deus, mas o Espírito Santo está falando no meu coração e eu preciso voltar. Eu não sei como vai ser, eu não sei como, mas eu preciso de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Faz assim com as mãos. Não fiquem preocupados como vai ser daqui para frente não, irmão. Não fica nervoso. Como é que vai ser? Não importa como vai ser, Deus te ajuda. Não fica preocupado. O que eu vou falar, o que eu vou fazer? Aquietai-vos, relaxa. Só entrega os seus caminhos ao Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Não deixe passar essa oportunidade. Se você estiver nos visitando e não aceitou a Jesus, se você não está ceando porque você não é crente ainda, se você não está ceando porque você ainda não se entregou ao Senhor, porque você está desviado, porque você está afastado do caminho do Senhor, porque esse é o último motivo pelo qual você não pode cear. Se você não está ceando é porque você não pertence ao corpo de Cristo, é porque você por algum motivo na sua caminhada se afastou dele. Esse é o momento de você voltar para os caminhos do Senhor. Esse é o momento de você voltar novamente a trilhar. Tem alguém nessa noite? Temos uma jovem, vem aqui jovem, aqui na frente. Segura o cálice, não bebe ainda não. Glória a Deus. Sirva para ela a Santa Ceia. Ela vai ceiar conosco. Mais alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero que você participe conosco dessa mesa. Por isso que eu estou insistindo. Eu estou insistindo porque eu quero que você coma do pão e beba do cálice nessa noite. Na verdade, esse convite para você é: senta na mesa conosco. Não fica aí longe, afastado, vendo a gente alegre, festejando, comendo, e você aí longe com fome, não, com sede, não. Venha beber, venha comer. Esse é o convite. Tem mais alguém além dela? Estenda suas mãos, assim, ó. Não, da igreja não. Alguém que quer aceitar Jesus. Eu estou insistindo, eu sei. Eu não faço isso sempre, né? Mas hoje eu estou. Eu ainda estou vendo lugares na mesa vazio.
Eu estou vendo a igreja sentada na mesa, ceando, alegre, feliz, contente, pulando, mas tem lugar vazio ainda, precisando ser preenchido. O próprio Jesus que está convidando, se Ele te convida, não é para te acusar. Você não vai sentar na mesa, Ele vai ficar brigando contigo. Pelo contrário, quando o filho pródigo voltou aos caminhos do Senhor, depois de ter gastado todo o dinheiro do pai, que era parte dele na herança, quando ele volta, o pai não repreende, não era o momento de repreender. Quando ele volta, o pai faz uma festa, o pai comemora, abraça. É isso que Deus quer fazer contigo nessa noite. Mas há necessidade de você dar um passo em direção a Ele. Vou fazer a pergunta pela última vez: tem alguém que quer aceitar Jesus? Mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer começar a trilhar nesse caminho? Levanta as mãos assim para eu ver. Não tem mais ninguém? Então saiba que você não está ceando, não está participando porque você não quer. Saiba que Deus está te convidando. Saiba que Jesus está estendendo a mão e fala: vem, senta comigo, senta na minha mesa. Vem aqui mais perto para orar por você. Seu nome é qual? Seu nome? Maria Eduarda. Fala com você. Senhor, em nome de Jesus, toma a Maria Eduarda em suas mãos, fortalece ela, Pai. Oh Deus, que ela venha a entender que o lugar dela à mesa está ali, sempre esteve ali. Oh Pai, fortaleça ela nos seus caminhos, esteja ao lado dela, ajude-a, Senhor, nessa nova caminhada que ela estará trilhando contigo. Que ela possa, Pai, descansar no Senhor, que ela possa se aquietar e saber que Tu és Deus. Escreve o nome dela no livro da vida, prepara um lugar para ela no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maria, participa do pão, só você que você está faltando. Isso, glória a Deus. Esse aqui é o símbolo da aliança do Senhor, é o símbolo da nossa união. Nós somos unidos com Cristo e unidos uns com os outros. Troca com o irmão que está do seu lado o cálice como um ato de união. E fala assim, ó, nós somos um com Cristo. Nós somos um com Cristo, meu amigo. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela comunhão que eu tenho com o meu irmão. Muito obrigado pela comunhão que eu tenho contigo. Muito obrigado, Deus amado, por eu pertencer ao seu reino. Muito obrigado por eu estar assentado à sua mesa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração se alegra, Deus. Oh Senhor, eu não preciso viver conflitos internos, eu não preciso viver deprimido. Pelo contrário, eu posso viver alegre, porque o Senhor, Deus amado, é que é minha alegria. Louvado seja o Senhor. Tomemos todos. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção antes de eu... Rapaz, só a primeira parte dela pelo menos. Temos só 3 minutos. É ação. Ah
Glória a Deus. Yeshua, Jesus, o nosso Senhor, o motivo da nossa canção, da nossa alegria, o motivo de estarmos aqui juntos ao Pai, o motivo de termos os nossos pecados perdoados. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço ao teu irmão. Senta um minutinho que eu vou te dar alguns avisos. Glória a Deus. Na verdade são tantos avisos, mas vamos lá. Quem esteve conosco aí até agora, nos assistindo pela internet, muito obrigado aí pela sua audiência, posso falar assim, né? E saiba que na quinta-feira, às 7h30 da noite, estaremos aqui novamente. Você é o nosso convidado, que Deus te abençoe.